Graça e paz, queridos irmãos, família Batista Nacional Esmegui, estamos aqui para mais um estudo doutrinário da Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos para a terceira parte do tema Chamados para Fora. E eu quero convidar os irmãos a, nesse momento, pegar a sua Palavra de Deus, aí a Bíblia Sagrada, pega aí um caderno, vai anotando as coisas para que você possa meditar. Hoje nós vamos falar do profeta, o chamado de Deus na vida do profeta Isaías. Já ouvimos falar na primeira parte, o chamado de Deus na vida de Abraão, a segunda parte na vida de Moisés, e agora o profeta messiânico, o profeta Isaías. E eu quero convidar você, junto comigo, a ler o texto da Santa Palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 54, e nós iremos ler do verso 2 ao verso 4. Está escrito assim. A leitura que eu vou fazer hoje está na Bíblia Cheder, e diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegria, canto e exclama, tu, que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Verso 2 diz assim: Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Verso 3, porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que povoe as cidades assoladas. Verso 4, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Glória seja dado o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus não voltará vazia de forma alguma, como diz o próximo capítulo de Isaías 55 e o verso 11, está escrito que a palavra de Deus jamais voltará vazia, para aqueles que a ouvem. Diz assim, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o designei. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus é fiel. Isso com certeza nós sabemos. E quando Ele nos chama para cumprir a sua palavra, nós com certeza seremos instrumento de Deus. E Deus tem nos chamado em vários momentos da história do cristianismo, da história do povo de Deus, o Israel de Deus. Deus tem várias formas de chamar e você vai observar que cada pessoa que é chamada por Deus é para uma finalidade, é para exercer algo que Deus já tem determinado. E quando nós vamos meditar a palavra de Deus, observamos homens e mulheres que foram chamados para exercer algo para o Senhor Deus em prol do seu povo. Aqui, como nós vimos na EBD, agora domingo passado, que Isaías ele foi chamado em meio à crise, uma crise depois da morte do rei Uzias, e ali ele foi levantado como profeta, como homem de Deus, para assim dar continuidade ao querer de Deus na terra. Mas falando sobre que Deus é fiel e que precisamos cumprir a sua palavra, porque Ele cumpre a sua palavra na nossa vida e nós precisamos cumpri-la como? Praticando todos os seus ensinamentos. E eu quero ler um texto
no livro de Romanos, capítulo 4, e o verso 21 de Romanos, diz assim, está escrito assim, Romanos 4, 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, amado, o que Deus promete na nossa vida, ele irá cumprir, com certeza, né? Estamos certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Encontramos aqui, queridos, dentro desses textos de Isaías, 3 promessas para a nossa vida, para o chamado na vida de Isaías, mas também para o nosso chamado agora, no nosso momento atual que estamos vivenciando. E precisamos sempre olhar e voltar-se para Deus, porque todas as promessas de Deus, ele se cumpre na nossa vida. Observamos que essa palavra de Isaías 54 fala de um avanço missionário, fala de evangelização, fala de alargar as tendas, né, de firmar bem as estacas. Então, a primeira coisa que nós observamos dentro desse texto é a promessa de Deus de multiplicação. Deus chama o profeta Isaías, ele dá uma promessa agora para Isaías profetizar para o povo de Israel. Verso 2, veja o que diz o verso 2 de Isaías. Vamos voltar ao texto de Isaías 54. E ele vai dizer exatamente sobre este alargar das tendas. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Glória a Deus. Quando nós falamos em firmar as estacas, estamos falando, querido, de estarmos firmes, convictos na palavra de Deus. Deus quer que você alargue a sua tenda. Ou seja, ele quer que você não fique enclausurado em 4 paredes, falando questão de templo, de só estar ali habitando no templo e esquecendo que a palavra igreja é chamados para fora e que nós devemos ser enviados, devemos ir e proclamar o Evangelho, a santa palavra de Deus. Então a primeira promessa que Deus tem para a nossa vida é a promessa de multiplicação do seu povo. E quando Deus multiplica o seu povo, estamos dizendo que a igreja do Senhor está avançando na terra. Estamos afirmando que o reino de Deus, ele está sendo superior na terra. Mas pastor, como superior se nós estamos vendo tantas coisas acontecendo? Mesmo assim, querido, eu quero dizer para você que o reino de Deus está sendo executado na terra. O Senhor está fazendo a sua vontade, tanto no céu como na terra. Temos que crer nisso, temos de vivenciar isso. A segunda coisa que eu observo aqui nesse texto é outra promessa maravilhosa. Quando ele dá a primeira promessa de multiplicação, alarga a tua tenda. Ou seja, vamos falar em questão do templo. Nós temos a igreja sede e nós alargamos a tenda lá para a cidade de Toritama, onde está lá a nossa missionária Ângela Maria. Ela está lá com a sua família fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora tem a segunda promessa dentro desse texto, que é a promessa de crescimento. Crescimento. Veja aí, diz o texto, o verso 3 diz assim: porque transbordarás para a direita e para a esquerda.
esquerda, a tua posteridade possuirás as nações e fará que se povoe a cidade assolada. Glória a Deus. Domingo agora que passou, nós estávamos ali no culto da igreja, assim, fazendo o culto ao vivo, né, porque nós não podemos reunir todo mundo no templo. Estávamos falando ali sobre a ressurreição de Cristo, domingo da ressurreição, mas também nós demos um pontapé inicial da campanha nacional e estadual, né, de missões. Então nós vemos aí uma grande ferramenta que é a Junta de Missões, onde está fazendo esse cumprimento de alargar as tendas, de transbordar para a direita e para a esquerda, né? Que não só se ficar no local, mas que deste local possa ramificar para outros lugares, outros bairros, outras cidades, né? E me lembra muito bem esse trabalho de alargar as tendas, a questão lá da igreja primitiva, que eles viviam partindo pão de casa em casa, né? Eles viviam compartilhando também da palavra de Deus de casa em casa. Eles tinham tudo em comum. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, transbordarás a mão direita e a esquerda. Quando nós falamos em promessa de crescimento, primeiro crescimento que nós precisamos é o crescimento espiritual. Se nós não nos aproximarmos das coisas espirituais, se nós não tivermos uma vida de meditação da palavra de Deus, se nós não tivermos um momento de oração com o Senhor, se nós não tivermos momentos de fazer alguns jejum, alguns sacrifícios, né, diante do nosso Deus, pela obra, pelo chamado, tudo será em vão o que nós vamos fazer, querido. Porque através do Espírito Santo é que nós vamos ter visões, vamos ter discernimento, e como o apóstolo Paulo, ele nos declara que o Espírito de Deus sempre vai testificar ao nosso espírito as coisas concernentes ao reino de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Queridos irmãos, a terceira palavra, a terceira promessa que nós vemos aqui nesse texto é de unidade. A igreja precisa de unidade. E eu tenho vivenciado, não só na nossa família Batista Nacional, eis-me aqui, mas eu tenho vivenciado em outras denominações, e também em comentário de alguns amigos pastores, até mesmo da mesma denominação, falando como está havendo uma unidade mais do que quando estávamos todos reunidos no templo, né, em quatro paredes. Pessoas estão mais envolvidas com a questão do reino de Deus, a questão da obra, e tem sido uma maravilha. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Isso é uma certeza absoluta que o nosso Deus nos fala através da sua palavra. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Até esse momento que nós estamos vivenciando, momento que eu tenho observado que tem algumas pessoas tocado terror, tem deixado as pessoas muito atormentadas, com medo, né? E pessoas que vivem com muito medo, o que vai acontecer é que essas pessoas, elas terão as suas taxas baixas e aí pode ficar vulnerável a esse vírus, essas coisas que estão vendo, essa pandemia, né? Ansiedade acaba com você pode se alimentar o que for, mas se você estiver ansioso, meu irmão, vai mexer de uma forma com o teu corpo e com certeza você não terá uma vida sadia. A terceira promessa é sobre unidade. Unidade, firmeza, unidade. Estar firme, convicto naquilo
que Deus deseja para a tua vida, esse chamado de Deus para a tua vida. Isaías, você viu o chamado de Abraão, como foi o chamado de Abraão, e Abraão foi provado. E no fim de tudo, o Deus disse que através de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, serão felizes, né? E nós ali ouvimos na vida de Moisés. Moisés recebe o chamado de Deus e ele começa a colocar como se ele fosse um coitadinho, que ele não era capaz de realizar o chamado de Deus para a sua vida, né? E quantos de nós, quantas pessoas, eu mesmo quando fui chamado para uma conversa no gabinete com o meu pastor para assumir a primeira congregação ali em Paulista, eu fiquei temeroso, eu não me achei digno de estar ali à frente daquela obra, mas graças a Deus, Deus é que chama e que nos capacita. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você tem um chamado de Deus para a tua vida, não te preocupa, Deus vai te capacitar. Bem melhor dizendo que você não pode cruzar os braços, ele vai te capacitar. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te lembrar, vai te conduzir. Mas para isso, nós que somos chamados precisamos fazer a nossa parte. E qual é a parte do cristão? A parte do cristão é ter uma vida devocional com Deus, principalmente quando ele recebe o chamado de Deus, a responsabilidade é maior. Além dele ter a responsabilidade de ter uma devocional para com Deus particularmente, ele tem de ter essa devocional, essa vida de oração pelos que ele vai conduzir, que vai liderar. Então, amado, o texto diz assim: firma bem as tuas estacas. Firma bem as tuas estacas. Glória a Deus. É a parte final do verso 2. Firma bem as tuas estacas. Preste bem atenção. Temos de andar em unidade. Unidade com nossos pastores, unidade com nossos irmãos, unidade e com todas as autoridades eclesiásticas e civis, né? Nós precisamos andar com unidade. Porque se somos chamados para apregoar a palavra de transformação, a palavra de libertação, a palavra de mudança, uma palavra nova, evangelho boas novas, então as pessoas têm de enxergar isso na nossa vida, né? Tem de olhar para nós e ver que fomos chamados, acima de tudo, a viver o amor de Deus, que é o vínculo de toda a perfeição, e como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, que já está derramado em nossos corações e que devemos praticar, né? O apóstolo João, ele diz: se não tivermos essa prática de amor, né, ainda não conhecemos a Deus. Não é verdade, irmão? Então, se você não gosta de multidões, então não faça planos para morar no céu, porque o céu é lugar de unidade, mas essa preparação de viver unidade no céu é aqui na terra, como igreja do Senhor, uma igreja que tem tudo em comum, tem um só propósito, um só desejo de alargar as tendas, de avançar, de fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Então, eu quero falar para você, meu querido, você que foi chamado para ser um diácono, uma diaconisa, foi chamado para liderar grupo de jovens, foi chamado para liderar, estar à frente de uma congregação, como a nossa missionária está lá em Toritama, para qual for o teu chamado, seja o qual for, qual área for, meu irmão, firma as estacas, firma bem, porque isso significa edificação. E um bom líder, ele tem de saber edificar as pessoas na santa palavra de Deus. Amém? Quarta promessa
que eu vejo aqui nesse texto, né, que nós lemos, a quarta promessa é que toda a congregação seja cheia. Toda a congregação seja cheia. Quando eu falo em enchimento, querido, eu não quero falar de, como você pode até imaginar, não, o pastor está se referindo a ter o templo lotado. Não, querido, estou falando aí de algo mais, assim, primordial para a vida do cristão. Ele tem que estar cheio da graça, da sabedoria de Deus. A congregação, ela tem que estar cheia da presença de Deus, onde todos possam habitar com o mesmo desejo, com a mesma alegria e ter aquele prazer de estar congregando entre irmãos, cheio da alegria do Senhor, né? Que eles possam alargar as suas cordas cada vez mais, se unir, né? Cada um dando os braços, mão ao outro, e vamos junto, vamos avançar, porque Deus tem um chamado para também toda a congregação, todo o seu povo, né? Para que esse povo ande conforme a vontade do nosso maravilhoso Deus. A palavra de Deus não voltará vazia de forma alguma. Tenha certeza disso. Quando você prega esta palavra, quando você ouve esta palavra, você vai receber algo novo de Deus. Algo vai mudar. Você vai sentir que algo mudou naquele momento que você ouviu, que você leu, que você entregou aquela palavra. Você sabe que fez um efeito extraordinário, porque esta palavra ela é viva, ela é eficaz, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 4 e o verso 12. Queridos irmãos, a palavra de Deus não voltará vazia. Isto quer dizer que temos de enviar esta palavra. E quando cada um de nós enviamos esta palavra, nós passamos a ser missionários que Deus quer usar. E como nós estamos falando sobre missões estaduais, que cada um é enviado de Deus. Até você, na sua rede social, está enviando esta palavra, está pregando esta palavra. Você se torna agora um missionário, alguém que está sendo enviado como mensageiro de Deus para transmitir uma palavra que muda a história da vida do ser humano. Amém, querido? Então, precisamos. Nós louvamos a Deus porque já enviamos uma missionária e sempre enviamos na nossa cidade, enviamos para o hospital para pregar o evangelho, fazer visita, evangelismo. Nós estamos enviando missionário. Nós temos visto aí um grupo de jovens que estão aí abençoados, fazendo um trabalho abençoado, irmão, né? Através do WhatsApp, se comunicando, dando visita, e cada um deles assim passando para os seus rol de amigos. E assim a palavra de Deus, ela tem alastrado, ela tem avançado e tem alcançado muitas pessoas e jamais voltará vazia. Amém? Por isso, queridos irmãos, eu não estou preocupado de forma alguma em ganhar pessoas para que fiquem comigo na igreja. Não, eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Em nenhum momento da palavra de Deus, nós vamos ver Deus nos chamando para encher templo. Não. Deus nos chama e nos capacita para nós pregarmos a palavra que liberta e que transforma. E cada um de nós temos a liberdade de congregarmos aonde nós acharmos melhor. Amém, querido? Então, não estou preocupado em encher a igreja. Eu quero que tenha pessoas na igreja, mas cheia da presença de Deus, cheia do desejo de fazer a vontade de Deus. Porque adianta eu estar com o templo lotado, cheio, a congregação de Toritama lotado, cheio, mas todo mundo de braço cruzado e não entendeu
o significado de ser igreja, não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, mas nós louvamos a Deus, porque o Espírito do Senhor nos conduz a cada vez na revelação da sua palavra, que jamais voltará vazia. Comigo, meu amado, eu quero dizer a você, mas que elas possam, cada pessoa que for alcançada, como essa semana alguém ligou para cá, uma irmã nossa, a irmã Ana ligou para nós e querendo falar com a pastora, porque tinha uma vida, eu vejo uma nova convertida, apenas falando do amor de Jesus, né, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, mas o controle de Deus, né, que nós falamos na EBD, o controle de Deus e o chamado de Deus em meio à crise. E ali conversa-se da irmã, com a sua vizinha, falando do que Deus, nova convertida, falando do que Deus fez na vida dela, tem feito na vida do seu marido, e aquela vizinha sentiu o desejo de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, onde a pastora ministrou a palavra para ela através do WhatsApp, né? E depois ligou para a pessoa, e assim essa pessoa aceitou a Jesus, né? E o que eu acho mais interessante é que eu estava ao lado, nós estávamos assim na sala presenciando, ouvindo uma pastora disse: olha, diga a ela que vá para o lugar, fique na igreja e se sentir bem. Quando ela se sentir bem, ela vá. Isso é que é importante, é que a pessoa entregue a sua vida para Cristo. O nosso trabalho, o nosso papel, o nosso chamado é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Mas quem vai convencer, quem vai salvar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos conduzir ao lugar aonde Ele deseja. Fui chamado em Paulista, através do telefone. Olha, telefone, orelhão, eu recebi essa chamada de Deus para a minha vida, de entregar minha vida para o Senhor, que é o primeiro chamado de Deus. É para que nós nos arrependa da nossa vida e agora nos entregamos totalmente ao Senhor Jesus. E de lá para cá, eu pensei que ia terminar minha vida, meu tempo todo ali em Paulista, na minha cidade natal. Hoje eu estou pastoreando em Toritama, aqui com esse rebanho lindo, essa família abençoada, que é a família da Igreja Batista Nacional. Eis-me aqui. Quero, queridos irmãos, finalizar essa terceira parte do da nossa doutrina, nosso ensino bíblico sobre o chamado, né? Chamados para fora. E eu quero concluir, querido, dizendo para os irmãos que o texto termina dizendo duas promessas para sermos vitoriosos. Duas promessas para sermos vitoriosos. E eu quero ler com vocês. O verso 4 diz assim, no capítulo 54 de Isaías, diz: não temas, porque não serás envergonhada. Essa palavra aqui, o Senhor está dizendo que a igreja do Senhor não será envergonhada. Não será, né? Não te envergonhe, porque não sofrerás humilhação. Não haverá humilhação. Para quem faz a obra de Deus, irmão, não tome nada por agressivo, nada por menosprezar você. Você está fazendo o querer de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou. Irmão, então vai em frente, meu irmão, minha irmã. O que Deus requer de você é que não tenha vergonha. Avança, prega o Evangelho. Tem oportunidade, prega para o teu vizinho. Prega para os teus familiares, no setor de trabalho, na faculdade, aonde quer, prega esta palavra, porque ela jamais voltará vazia. Então, esta promessa de Deus: não temas, porque não serás envergonhada. Não tenha medo, não te envergonhe, porque não sofrerás humilhações, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Olha, querido, a igreja ela tem passado por alguns momentos. Toda a história, no decorrer, nós observamos que a igreja
ela, no seu início, na sua mocidade, no seu início de tudo, né? Algumas coisas aconteceram, né? E depois nós estamos até hoje, e sempre vai acontecer várias coisas que podem nos trazer medo, pode nos abalar. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor, jamais será abalado. São como os montes de Sião, que não se abalam. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, ancião. Por quê? O chamado de Deus para a nossa vida não tem idade. Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos vai dar o crescimento, Ele vai nos conduzir para a glorificação do nome do Senhor. Por isso, tome posse destas promessas em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração comigo, pedindo a Deus que nos ajude nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, mas que nós possamos continuar firme na presença do Deus vivo e poderoso. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, santificado, exaltado seja o Teu nome em nossas vidas. Venha o Teu reino sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre aqueles que Tu chamas, Senhor. Seja feita a Tua vontade no céu e na terra. Paizinho querido, nós queremos Te suplicar em nome de Jesus, que Teu Espírito nos conduza nesse chamado. Primeiro chamado que nós entendemos, que é a nossa entrega total para Ti. O segundo chamado, Pai, é que nós possamos ter uma vida direcionada pela prática da palavra, ó Deus. E a prática da palavra é a meditação e entregando esta palavra aos que precisam. Pai querido, e o terceiro chamado, ó Deus, que foi muito frisado neste estudo, precisamos estar firme, que as nossas estacas estejam firme na rocha que é o Senhor Jesus, firme na sã doutrina dos apóstolos, firme nessa santa e poderosa palavra, e no meio, Senhor Deus, das coisas que aconteçam, ó Pai querido, como diz, ó Pai, lá no livro de Jó, e levantando o espírito do governador, o espírito maligno, mas que nós não saímos da porta, que nós venhamos nos calar diante de tantas palavras negativas, mas que possamos ser ousados para retocar essas palavras negativas com palavras de bênção, de vitória, palavras de promessa, de restauração e de renovação para a nossa vida. Pai amado, Pai querido, continua conosco, nos ajuda. Abençoa, Senhor Deus, os profissionais que estão aí na luta, Senhor. Todos os dias tem um relatório negativo, ó Pai. São poucos os positivos que a imprensa relata. Mas nós, os cristãos, a Tua igreja na terra, todos os dias nós temos relatórios positivos, porque a Tua santa palavra, ela é poderosa para nos pôr de pé. E como diz a última palavra, promessa que o Senhor fez nessa leitura, nesse texto de Isaías 54, no verso 4, não temas, que nós não devemos temer. Pai, nos ajuda, porque somos seres humanos, e o Senhor conhece que nós somos frágeis, e sem o Senhor nada conseguimos. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, apresento diante de Ti as autoridades cívicas, os governantes da nossa nação. Meu Deus, sê com ele. Apresento também, Senhor Deus, todos os profissionais da área de trabalho, todas elas. Senhor, sê com cada um. Assim nós te oramos, pedindo pelos caminhoneiros que estão nas estradas, Senhor Deus, enfrentando tudo para assim abastecer uma nação. Oramos por ele e pelos seus familiares. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus, que vive, que reina para todos sempre. Amém e amém.
Deus abençoe a todos e até a próxima doutrina.